Estamos de volta com o nosso programa o BH Todo Dia, não é? Que é uma revista sobre a nossa cidade, a partir de vários assuntos e a partir de várias pessoas que estão sempre conosco. E hoje, não é, como a gente falou, é o Dia do Consumidor e da Consumidora. E aí a gente tem, não é? Vou puxar aqui o Feliciano Abreu. Feliciano, a gente está passando muito aperto. A gente tinha uma certa, né? Ah, não, a pandemia vai acabar, a situação vai melhorar, pelo menos com a vacinação. E aí, logo depois de uma pandemia, que ainda existe, né, mas diminuiu bastante o número de mortos, a gente tem uma guerra. E agora a justificativa dos preços está toda assim, é o petróleo, é o trigo. Feliciano, como que anda o nosso mercado aí? Isso te pegou de surpresa? Realmente a inflação voltou forte demais, né? Exatamente, Elias. Na verdade, a guerra, né, ela veio aí para ser aí, é um momento que a gente fala assim, a gente não esperava, né? A gente já estava na questão do Covid, tendo aquele certo alívio, vendo ali que tinha uma luz no fim do túnel, e de repente vem uma guerra aí que mexe com os principais fatores energéticos do país, principalmente o petróleo, a questão da alimentação também, o trigo, né? Muita gente tem falado sobre ele, que vai aumentar o preço do pãozinho, mas não é só isso. Na verdade, hoje a gente já teve notícia que a carne disparou também, tanto a carne de porco como a carne de frango. Então, literalmente é uma bomba a cada dia. Né? Além da guerra, para mim, na minha opinião, já chegou aqui para nós, consumidores brasileiros, desde a semana passada com aquele aumento de combustível. Né? A gente que acompanha os preços aí desde 94, do início do Plano Real, né? Foi o pior aumento que a gente está sentindo. E fora isso, a questão psicológica mesmo, né? Que a gente sabe que a economia é muito movida pela psicologia, né? Da pessoa estar desanimada, triste. Poxa, você imagina uma pessoa hoje totalmente endividada, sem emprego, né? Sem perspectiva. Como que ela vai trabalhar para pagar? Olha a energia que ela tem que ter para trabalhar para pagar os juros altíssimos que só vem aumentando, né? Então, assim, é uma bola de neve que vem de todos os lados. Então, além disso, essa insegurança externa, né, que agora vem da guerra. Então, é realmente muito preocupante. A gente espera que essa guerra acabe o quanto antes. Né? O Brasil, que é o celeiro do mundo, né? Isso aí a gente fica cada vez mais claro para a gente, mas é o que a gente volta a insistir. Eu sempre digo isso: a gente tem que tratar em primeiro lugar a população. E o excedente que a gente manda para fora exporta e gera riqueza. Mas a riqueza maior é da população sendo bem alimentada. Né? Não adianta, eu até falei no último programa com você, Elias, a gente está batendo recorde aí de exportação de carne, café, açúcar, que é ótimo, é muito bom. Mas não adianta você vender carcaça bovina para o cidadão que está ali, muitas vezes, capinando um pasto para alimentar um gado que vai para um chinês consumir, ou agora um Sim. russo, o que seja, um europeu. Essa é a minha opinião, porque é isso que a gente aprende na economia. Né? A riqueza a gente gera sim, mas a gente tem que gerar um ambiente saudável também, né? Para ter essa riqueza de fato, né? Feliciano, eu tenho visto que você tem batido uma tecla aí nessa semana da questão do sacolão, né? Que o sacolão Isso. tá um absurdo. Eu queria que você falasse um pouco disso e o porquê disso, hein? O sacolão é interessante, né? Porque a gente fez a pesquisa semana passada, junto com a de combustíveis, e, eles tanta coisa que está acontecendo que nós, ainda mineiros, tivemos aquela chuva que foi realmente trágica para as plantações. A gente não foi uma quebra de safra, a gente teve foi perdas de plantações, de maquinário, de sítios que tinha aí, principalmente aqui próximo da região metropolitana. Então a gente teve aqui, por exemplo, até abri a pesquisa aqui antes de você me falar, aumentos de 140% em beterraba, que é um produto típico, 140? né? 140% de janeiro até agora, em 2 meses. Quer ver outro produto que chamou a atenção? Repolho, 152. Aí você fala, mas eu não consumo repolho. Então tá, cenoura, 84% de aumento pelo preço médio. Você imagina o que é isso? Quando a gente fala aí no tomate, 30% de aumento, as próprias frutas também, mamão Havaí, que é 72% de aumento, maçã 44%, então melancia 45%. A chuva realmente foi um fator aí determinante para esses aumentos. E o que preocupa é o seguinte: a população de baixa renda, Elias, ela complementava a comida com o sacolão, né, com hortifruti aí, muitas vezes, Perfeito. com as frutas de safra e tal. E agora ela vai ficar pelo menos mais um mês e meio, até que tenha recuperação. Aí, para piorar, como é que a economia é maluca? Aí você imagina um agricultor que está ali plantando seu alface, que subiu, a couve subiu 50% em 2 meses.
Aí ele plantou correndo, conseguiu ali com a família produzir novamente. Aí vem, quando ele coloca na caminhonete, ele tem que encher o tanque de quê? De diesel. Aí o diesel aumentou aí 16%, então ele vai ter que repassar, porque os produtos de sacolão são muito sensíveis ao valor do transporte, porque o valor agregado deles é muito baixo. Então, é uma coisa puxando a outra, sabe? Hoje mesmo eu estava falando para a imprensa de gás de cozinha, só para você ter uma ideia. Eu fico triste quando a gente não tem solução. E no caso do gás de cozinha, a gente não tem solução para a população de baixa renda, né? Porque é um produto de primeiríssima necessidade. Se o governo não fizer alguma coisa em matéria de auxílio gás, como ele já fez, né, deu aí a metade do preço do gás em um mês, se não for isso mensalmente para quem precisa de fato, as pessoas podem passar fome, né, porque o fogareiro já está acontecendo, né, nas Isso comunidades. mesmo. E, não é? Então a gente tem que ter essas preocupações e adaptar, né, porque eu não vejo aqui questões políticas, eu vejo mais questões do que aconteceu, que é a questão externa da guerra, a chuva que prejudicou bastante, e o Covid também. O Covid estão sendo 3 anos aí que foram avassaladores aí para a economia, né? A gente nunca esperava isso. A gente via isso em livro de história, né? Feliciano, foi muito interessante que você fez uma análise mais macro, né, de como se adaptar, né, dependendo aí de políticas públicas para poder conter esses aumentos. Mas eu vou aproveitar a Bárbara que está aqui, vamos no indivíduo agora, essa pessoa que está nos assistindo, né, muitas vezes, né, classe média, que está acompanhando. A gente pode se adaptar, a gente precisa se adaptar, mas a gente pode consumir de uma forma diferente, Bárbara? Pode, né? A gente pode consumir de uma forma diferente. O consumo, eu falo assim, o consumo ele é inevitável, né? As pessoas vão fazer, nesse momento, como o Feliciano falou, as pessoas vão ter que fazer melhores escolhas de acordo com o orçamento, né? Agora, Mas a gente está preparado para fazer uma escolha, abrir mão de uma coisa por outra? Então, aí é de cada um, né? Tem algumas determinadas situações que não. Por quê? Porque o consumo ele é inevitável, ele é necessário. Isso, ok. Educação, saúde, alimentação, o que for, né? Existe o consumismo, que é diferente do consumo. Boa, vamos falar disso. O consumismo é quando a pessoa ela consome mais do que ela necessita de fato. Então, a pessoa precisa de comer, ponto. Mas ela precisa de comer tal comida e tal comida? Não necessariamente. Vamos passar para uma... Por exemplo, ele falou da cenoura e beterraba, por exemplo, né? São dois produtos bem próximos. Sim. Se a beterraba 140 e a cenoura aumentou 82... Então, escolhe... Não é? Eu posso tentar fazer uma troca aí. Exato. Né? Isso a gente está falando de alimentação. Isso. Né? Quando a gente fala de produtos que não são de necessidade básica assim, e que entra o consumismo, aí é mais exorbitante, porque a pessoa, assim, vamos pensar em roupa, em acessório, em... Celular, por exemplo. Sim. É necessário trocar um celular? Exato. É necessário a pessoa ter um sapato. Isso. É necessário ela ter 20 pares de sapato. Ou eu preciso comprar um sapato novo, não posso esperar um pouco mais? Exato. Então, isso é o consumismo. Mas a pandemia acabou, eu quero voltar com a minha vida normal, entre aspas. Será que isso é normal mesmo? Pois é. E esse consumismo, ele tem, que é diferente do consumo, ele tem muito a ver com os valores para cada pessoa. Porque, Elias, toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, aí eu vou tirar a questão básica, tá? Porque é diferente a gente falar de uma pessoa que está morrendo de fome, que precisa comer, de uma pessoa que está consumindo. Então, vamos separar. Muito obrigado. Legal. Quando a pessoa vai comprar alguma coisa... Seja um sapato, uma bolsa, uma roupa, ou um apartamento, né? Por trás daquela compra, na verdade, ela não quer aquilo. Vamos pegar um apartamento. Ela não quer aquele apartamento. Ela quer o que está por trás daquele apartamento. Que é o quê? É o que o apartamento vai proporcionar para ela. Então, esse apartamento vai proporcionar o quê? Segurança? Mais conforto? Status? Poder? Então, toda vez que a gente compra uma coisa, na verdade, a gente não quer aquela coisa. A gente quer o que aquela coisa vai proporcionar para a gente. Sim. E o que está por trás disso, que são os valores. Ótimo. E o que eu percebo que está muito atrelado ao consumismo é que os valores muitas vezes são invertidos. Por quê? Não existe valor certo e errado. Isso, boa. Existe o valor de cada um. O que é o valor? É o que é importante para cada pessoa. E se é importante para mim, eu quero trazer aquilo para a minha vida. Isso, você tem direito a isso. Mas, hoje em dia, a humanidade tem uma questão patológica muito grande, que é um vazio muito grande.
existencial. Então, quando a pessoa tem esse vazio dentro dela, ela tenta buscar fora, através de conquistas materiais, o que ela não consegue alcançar dentro. As conquistas materiais, elas são necessárias também, elas fazem parte da nossa jornada, né? Mas o que eu percebo é que às vezes esses valores estão invertidos por conta disso. Ao invés da pessoa buscar dentro, ela busca fora, para suprir uma necessidade que ela não vai conseguir. Ô, Bárbara, a pandemia aumentou esse vazio? Muito, muito. Por quê? Com o isolamento social, eu acho que as pessoas... claro que a gente não pode generalizar, né? Mas tem pessoas que nunca pararam antes para pensar a respeito de si mesmo, a pensar nos valores básicos de família, das relações, das vulnerabilidades, das fragilidades. E a pandemia, eu falo assim, foi cruel, né? Mas ela deu para todos nós o que cada um precisava para evoluir como ser humano. E eu me incluo nessa. E a crueldade também inclui, porque eu perdi muitas pessoas importantes. Eu perdi meu pai de Covid. Puxa. Então, assim, mas eu acho que cada um recebeu o que precisava para evoluir. E a gente teve a oportunidade de lidar com algumas sombras que talvez a gente nunca tinha parado para, ou por tempo, ou por... fuga, né? O que for. Sim. E a gente foi obrigada a fazer isso. E aí muitas pessoas se depararam com um buraco, né? Interno. Acho que todos nós, né? Um buraco um pouco mais profundo. Sim. Ou não, mas, né? A Cris Guerra fala disso, né? Que fundo do poço, de vez em quando a gente tem que ir lá, né? Sim. Faz parte. Sim. Né? E aí vira um ciclo vicioso também, né? A pessoa começa a comprar, consumir, começa, né, a ficar endividada, né? Então ela consome, compra, usa o cartão de crédito para preencher essa falta, esse vazio, essa angústia interna, e depois ela vai enfrentar um outro problema, que é o endividamento, né? Por causa desse consumo aí sem reflexão, né? Sem pensar. A arte pode ajudar a gente nisso aí? Ou a arte pode até, inclusive, aumentar esse consumismo? O que você acha? Olha, eu acho que a arte, nesse momento, ela tem mais contribuído do que o contrário. A gente fala, né, eu e o meu parceiro, a gente fala que a música cura, né? Então, esse processo que a gente veio fazendo, esse contato, nessa parceria, ele lá em São Paulo, eu aqui, e a gente foi construindo tanto de música e tudo, a gente foi percebendo tanto que a música foi essa companhia para a gente, preencheu esse, né, buraco, ajudou um pouco, né? Essa angústia, né? Então, assim, ela virou uma cura mesmo. Então, a arte, de maneira geral, ela tem servido muito para esse... Né? Então, consumir porque o consumo da arte não necessariamente precisa de gastar o dinheiro. Aí você falou, né, um negócio interessante. Porque, né, você pode ouvir, né? Você está lá na televisão, você vê uma live, um show, uma gravação, ouve um CD nas plataformas, né? Então, assim, você não necessariamente precisa de consumir aquilo que está na moda na arte, exatamente, por exemplo, você consome a arte. Porque a arte também tem isso, né? A gente tem a arte do consumismo também, né, Bárbara? Exatamente, tem também, né? Que é o que está fazendo sucesso, o que está bombando, aí fica mais caro, né, o consumo. Sim, e que o marketing mergulha nisso daí, né? Porque é movido pela emoção, a gente vai querer o que está, né? Vamos colocar no papo a Nina. Nina, vamos entrar nessa conversa. A gente começou lá com o Feliciano, trazendo um pouco, né, dessa coisa mais global, assim, e dando a real, né? E aí nós estamos agora pensando um pouco mais de como é que a gente pode consumir de forma mais consciente. Queria que você falasse disso, assim, é possível? Como é que você lida com essa situação toda que nós acabamos de ver aqui um pouco a partir do que a Bárbara colocou? Com a pandemia e com algumas coisas que aconteceram particularmente na minha vida durante esse período trágico, não tem outra, né? E foi uma coisa tão universal, né? A pandemia desencadeou muita coisa e a gente teve que partir daí. Estando mais em casa, eu consigo ter um consumo mais consciente e um comportamento mais consciente. Eu acho que uma outra coisa que é braço disso que vocês estão falando é a questão do lixo, né, Elias? Como a gente produz lixo. Então, esse consumo consciente do que eu preciso, e às vezes eu preciso, eu posso, mas eu devo. Né? São umas perguntas assim, você precisa de um tênis novo? Preciso.
Eu posso comprar um tênis novo? Posso, mas eu devo comprar? O que é que vai ser no mês que vem? Será que meu emprego vai estar garantido? Será que, diante de tantos aumentos e reajustes, esse dinheiro não devia ser mais cuidado, porque eu posso precisar de 2 tanques de combustível ao invés de um tanque só, porque eu não sei... Sim. Né? Quanto mais adulto a gente vai ficando, mais consciente dessas surpresas da vida e dessas, né, o imprevisto da vida a gente vai ficando. E os imprevistos da vida também vão aparecendo com a idade. Então, eu mudei sim a minha consciência ao cozinhar em casa, ao desperdiçar quase zero, a passar a desperdiçar quase zero com a minha presença em casa. E aí já é outra discussão, porque as mulheres têm que sair, as mulheres têm que sustentar a casa e as mulheres têm que economizar. Então, a gente tem que fechar esse foco. E aí, uma coisa muito saudável que eu achei, além dessa questão da consciência, foi a questão do lixo. Foi um exemplo muito prático para mim de ver como, se a gente fizer de um em um, a gente vai chegar num resultado bem maior. O lixo orgânico que eu junto, ele demora a encher a sacolinha 1 semana. Mas os plásticos e os recicláveis são sacolas e sacolas e sacolas e sacolas, um volume muito maior. E a casca, o lixo, que eu consegui jogar numa planta, que isso também a gente está com um tempinho maior. Compostagem, né? A compostagem, ela demora mais tempo para juntar aquele lixão. Então, foi uma observação que eu fiz com a prática. E fica muito claro quando a gente vê, aqui em casa deu esse resultado, o que será do condomínio, o que será do bairro, o que será na sociedade que cuida melhor? Muito bom. Nina, você me deu uma deixa eu colocar o Feliciano aqui no papo. Feliciano, eu não sei, assim, será que estamos falando de consumo mais consciente, né? E os alimentos estão muito nessa linha de frente. Por exemplo, né? Se tem no senso comum a ideia de que cozinhar em casa fica mais barato. Mas será que não está na hora de a gente mudar um pouco essa ideia? Será que comer fora, né, também não pode ficar mais barato? Eu não sei, estou levantando essa possibilidade aqui, pensando na questão da alimentação. Feliciano. Eu acredito que muita gente tem voltado a comer fora, primeiro até por questões assim do próprio trabalho, né, Elias? A gente está voltando às ruas, né, mesmo com receio ainda da pandemia, muita gente teve que voltar aos locais de trabalho. Esse primeiro momento foi realmente uma reclusão, que as pessoas gastavam até menos, consumiam menos. Enquanto a Nina estava falando, eu estava lembrando de roupa, né? Questão de você botar um terno, né? E hoje, no nosso caso, hoje é praticamente que a gente está trabalhando com roupas, assim, fica bem mais à vontade, gasta muito menos. Agora, a questão da alimentação, é aquela coisa da economia. Se a gente não consumir também, a gente gera desemprego, né? A própria comida fora de casa. Você imaginou o que os restaurantes e bares passaram durante o período que ficaram fechados, né? É um negócio que a gente tem que se esforçar também para ir comer num restaurante uma vez ou outra, né? Para que a economia possa girar, porque a gente gera empregos ali para outro cidadão. Então, assim, embora aquela história, a gente volta aí na questão do gás de cozinha, da energia elétrica, da carne. Desperdício. Né, que eles estão passando desperdício, exatamente. Às vezes cozinhar em casa, se você não tem muita habilidade, não é? Você desperdiça muito também, né? Desperdiça muita comida. Realmente, quanto à matéria de valores, né, a gente viu que muita gente começaram a fazer cursos, né, de culinária, vários programas, inclusive, né, voltados para fazer comida dentro de casa. Realmente é uma questão de adaptação. É o que a gente está precisando passar agora também com a questão de combustível, andar menos de carro, se possível, porque tem gente que não tem jeito, né? Médicos, professores, um representante comercial, não tem jeito de deixar o carro em casa, mas quem pode andar um pouco mais a pé, reduz o consumo de combustível, né? Nesse período que é crítico. Pode voltar? Pode, mas a gente também tem que pensar que pode ter adaptação também no próprio combustível, né? Sair de um combustível fóssil para um combustível mais limpo, né? É o mesmo caso da comida, da alimentação. Então, assim, são diversos viés, né? Diversos fatores que a gente tem que ir ponderando e adaptando. Eu pensava que a gente poderia ter saído melhor, né, desse período aí de pandemia. Eu já vi que muitos setores já voltaram, principalmente trânsito, né? No caso, a gente vê muitas coisas assim que parece que as pessoas se humanizaram mais, né?
Pelo menos foi essa percepção que eu tive. Basta ver, quer ver um exemplo? Quando a gente teve o início da pandemia, as pessoas saíram loucas atrás dos supermercados, comprando ali papel higiênico, uma quantidade absurda, parecendo que a gente estava entrando numa guerra, né? Sem falar em guerra, era pandemia na época, né? Então, assim, comprando uma quantidade de arroz e feijão só para ela, e esquecendo do próximo, que podia ficar sem. Então, são essas questões. Agora, qualquer movimento que a gente tem de greve, a gente vê consumidores na fila, sem precisar de encher o tanque. Então, são esses detalhes que a gente tem que levar em consideração também, né? Você falou uma coisa muito, muito importante. Semana passada os postos estavam cheios, né? Na greve dos caminhoneiros ainda, há anos atrás, as pessoas começaram a comprar várias coisas no supermercado, o preço foi lá em cima, começou a faltar mercadoria. É uma sociedade, né? Tem hora que a gente é meio doente com essa coisa. Mas olha só, egoísmo, né? Um egoísmo muito grande. Deixa eu aproveitar aqui agora para o seguinte. Foi interessante que a Nina falou também da questão de como que a gente às vezes vai, com a experiência da vida, a gente vai começando a ter um pouco mais de tranquilidade para administrar as coisas. E eu queria agora só fazer uma virada aqui. A gente está falando sobre o consumo, mas hoje também a gente quer fazer uma homenagem ao futebol feminino e a gente queria fazer uma homenagem a uma jogadora experiente, que passou muita dificuldade na sua vida, e ainda é uma trabalhadora da área do futebol. E a gente foi acompanhar hoje um trabalho muito interessante que o Mineirão fez de abrir um espaço pela primeira vez para uma mulher jogadora de futebol. E aí temos no Hall da Fama uma jogadora muito legal e a gente acompanhou o evento hoje, com a Formiga, a nossa equipe esteve lá. Então vamos acompanhar um pouco mais dessa homenagem que o Mineirão faz à jogadora Formiga entrando para o Hall da Fama. Vamos lá, maestro. O Mineirão homenageou nesta quarta-feira a jogadora de futebol Formiga. A atleta profissional e uma das maiores expoentes da modalidade no mundo entrou para o Hall da Fama do estádio. É gratificante, demais, feliz e ao mesmo tempo surpresa, com essa homenagem. Todos sabem a minha luta, em buscar esse apoio para o futebol feminino. Vocês do Mineirão estão de parabéns por essa iniciativa. E eu tenho certeza que vai servir de exemplo para outros estados para apoiar o futebol feminino. A luta não é só minha. Essa luta já vem de anos, como todos sabem. Temos as pioneiras que lutaram bastante, sofreram muito para que eu pudesse estar aqui. E se muitas hoje estão tendo espaço, não foi só minha luta, de todas meninas também, que já passou na seleção brasileira, que deixou, de uma certa forma, o seu legado. Então, eu espero que essa nova geração ela tenha comprometimento com o trabalho, que possam buscar a cada dia o espaço e melhorar o seu rendimento, que só dessa forma vamos quebrar esse pouco preconceito que ainda existe dentro do nosso país. Então, esse é o meu desejo. Eu espero que tantas outras possam fazer a sua história, possam contribuir com o aumento de meninas no Brasil e o respeito, que nada está sendo fácil, jamais será. Mas eu acredito que continuarem no trabalho, focado e buscando esse respeito, a gente só tende a crescer. Acho que as mulheres elas precisam realmente ter seu espaço e que as pessoas possam respeitá-la. Eu digo isso porque sofri muito, não só em questão de preconceito, mas da desconfiança. Eu acho que essa desconfiança em relação às mulheres já tem que acabar. Eu não digo só do futebol feminino, eu falo geral, e que possam realmente nos respeitar e nos dar essa oportunidade de mostrar nosso trabalho e o quanto somos realmente capazes de fazer qualquer função, qualquer dita em relação ao masculino. A atleta é referência para várias gerações e foi prestigiada por atletas dos clubes femininos do futebol em Minas. O coração palpitou forte, Para mim ela é uma inspiração. Dentro e fora de campo, a Formiga é gigante. Ela que me incentivou a virar volante, eu virei volante por conta dela, já assisti muito ela, me inspirei muito nela, me inspira até hoje. E é gratificante ver uma jogadora feminina, negra, estar aqui hoje na calçada do Mineirão, nesse evento gigante. Para mim é uma honra estar aqui. Individualmente é melhor, sabe? Estou muito preparada, estou focada, o time também, o elenco, treinadora nova, elenco novo, expectativas novas. E vai ser a melhor possível. O América está disputando a Série A2 e esse ano com certeza vamos subir. Olha, para a gente é muito importante, para quem está chegando agora no futebol feminino. Todo mundo sabe o que ela fez no futebol
tanto ela quanto a Marta e a Cristiane, então acho que isso é muito importante. Não vou mentir, o coração acelerou quando fui entregar a camiseta, porque né, a gente tá do lado de uma da maior do futebol feminino, então acho que é muito importante para a gente que está no futebol. Olha, a gente está trabalhando bastante, queremos chegar entre os 8 no brasileiro, ser campeão mineira, acho que é mais importante e a gente está trabalhando para isso e espero que a gente consiga. Um momento único, né? Para mim, principalmente, eu vejo ela como a maior do futebol, é inspiração pra gente. A gente fica sem palavras para falar, né? Tá do lado dela ali, então pra gente é muito gratificante. Acho que é um conjunto, né? Como um exemplo é o que o Atlético fez ontem, então isso ajuda no crescimento, querendo ou não. Acho que é um conjunto de coisas que levam ao crescimento do futebol feminino, investimento e tudo. Eu acho que se continuar nessa linha de raciocínio e se todas as equipes, não só as equipes do topo do futebol, mas as equipes de baixo, vindo também com a base, eu acho que a gente consegue sim. Desde que o futebol feminino virou esporte de modalidade olímpica, Formiga disputou todas as edições até a última em Tóquio. Ela performou em 7 de 8 Copas do Mundo e é a atleta do planeta que mais jogou partidas com a camisa da seleção brasileira. O recorde é histórico dentre os atletas masculinos e femininos do futebol do nosso país. E sem dúvida, né? Vai fazer 23 anos que eu sou locutora do Mineirão e esse é um dos momentos, eu digo assim, mais emocionantes, né, nessa minha trajetória, porque é a primeira vez, né, que uma mulher deixa a marca, deixa a pegada dela na calçada da fama do nosso gigante. Então é um momento histórico para a gente, um momento muito especial. Eu fiquei emocionada, né, de conduzir ali a cerimônia. Por várias vezes ali eu tive que segurar realmente para não deixar a emoção sobressair, né, porque para a gente mulher, né, tá ali e ver, né, assim, o que representa a Formiga, né, uma jogadora, assim, é um ícone, né, o que ela já fez, né, pela seleção brasileira. Você vê 7 Olimpíadas, 7 Copas do Mundo, das 8 disputadas aí pela seleção brasileira. Ela é um símbolo, né, de luta, de perseverança, um exemplo, né, para nós mulheres, né, não só para jogadoras, mas acho que para todas nós. E, né, já jogou aqui no Mineirão, nas Olimpíadas aí de 2016 contra a Austrália. Então, assim, é um momento muito, mas muito especial para a gente. E eu fico muito feliz de ter feito parte, né, assim, de estar ali ao lado da Formiga, conduzindo a cerimônia, e só gratidão e muita emoção nesse momento. Gostei da ideia, acho que, imagina, o Mineirão sediando uma Copa do Mundo de futebol feminino, imagina a emoção. Acho que seria realmente um momento épico, assim, seria, né, nossa, uma grande alegria, né, e quem sabe a gente pode chegar lá, não é? O Mineirão informa, o mundo é das mulheres. Mineirão informa, o mundo é das mulheres. Ela é uma força da natureza que levou o nosso futebol para a França, para os Estados Unidos e para muitos outros países. O Mineirão é o gigante de Minas, disso a gente já sabe. Mas não é que o estádio conseguiu ficar ainda maior com a marca dela, os pés faceiros de Miraildes Maciel Mota, a nossa Formiga. Que seja a primeira? Aí, gostei. Bom, gente, muito bacana, viu? Um abraço para a Poliana, que trabalhei com ela na TV Horizonte, batalhadora também, não é fácil. E o preconceito dentro da imprensa esportiva ainda é muito grande. E a Poliana conseguiu seu espaço, como várias outras mulheres que estão conseguindo, estão batalhando, lutando pelo seu espaço, tá bom? Valeu demais. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós temos uma entrevista exclusiva com a Formiga, que ela vai falar um pouco dessa luta para construir a sua carreira, tá bom? E essa capacidade de adaptação que tanto precisamos e falamos tanto aqui no nosso programa, pensando na questão do consumo, né? Hoje que é o dia, né, do consumidor e da consumidora, e a gente vive uma situação muito complicada com a alta de preços no nosso país. Intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais BH Todo Dia. Valeu!